Se tem um cara que todo mundo ama, esse cara é o Christopher Nolan. Depois de conquistar o público com filmes como Interestelar, O Cavaleiro das Trevas e Oppenheimer, o diretor saiu das sombras com a sua adaptação de A Odisseia, uma das principais epopeias gregas escrita por Homero que narra justamente a Odisseia de Odisseu enquanto ele tenta voltar para casa depois da Guerra de Troia. E se você saiu do cinema maravilhado com a experiência, imaginando se é possível viver uma jornada como a do Odisseu, eu vim aqui te falar que sim, é possível. Só que no mundo dos games. Bora ver? Então vem comigo ver 5 games para você viver a sua própria odisseia aí na sua casa. Você vai sofrer, mas do jeito bom, eu acho. Antes de começar, deixa eu só falar uma coisinha aqui, porque eu acho que alguém pode aparecer nos comentários falando mais uma listinha de joguinhos sobre a mitologia grega. Não é o caso. É uma lista de games que pegam o que faz a Odisseia ser a Odisseia. Que é o quê? A jornada sendo tão ou mais importante que o destino, a participação do mar como uma espécie de vilão, e aquela sensação super gostosa de que os deuses acordaram hoje e escolheram você para azucrinar completamente. Mas não mais azucrinado do que o Homero ficaria sabendo que 3.000 anos depois de escrever a Odisseia, o Odisseu viraria uma skin num joguinho chamado Fortnite. Se bem que se falasse isso pra ele hoje, ele não ia fazer a menor ideia do que isso significa, então tá tudo bem. O primeiro jogo da lista pode gerar um certo debate, um certo incômodo, porque quem jogou e gostou, realmente gostou. Mas quem jogou e não gostou tanto, meio que odiou o jogo. Tô falando de Immortal Phoenix Rising. É uma mitologia grega depois de 2 cafés e talvez um energético. No game você é Fênix, um soldado grego comum, carregador de um escudo, que sobrevive a um naufrágio e vai parar numa ilha onde deu tudo errado. Um titã escapou da prisão, transformou os deuses do Olimpo em pedra e quebrou o mundo inteiro. E adivinha quem sobrou pra consertar tudo? Você. Um Zé Ninguém Mortal que vai ter que arrumar toda a bagunça que os deuses fizeram por lá. Que se a gente parar pra pensar é o resumo da mitologia grega inteira, né? Um deus faz cagada e um mortal se lasca pra arrumar. Mas é meio louco descrever esse jogo de uma forma um pouco simples. É como se fosse um Zelda Breath of the Wild, só que na mitologia grega. Você escala qualquer coisa, plana com asas mágicas, resolve quebra-cabeças em masmorras e briga com o monstro num combate leve, colorido e rapidinho. Pra quem curte resolver puzzles, assim como o Odisseu teve que resolver a treta dele com o Ciclope, o jogo é um prato cheio. Só que em vez de uma caverna escura, você tá num playground grego, bem colorido, cheio de brilho e que faz teu cérebro soltar umas descargas boas de dopamina. O mapa é bem grandinho, então prepara o coração para a lista de tarefas, ícone para todo lado e puzzle que se repete depois de umas 30 horas. Mas vale a pena mesmo? Olha, eu particularmente acho que vale, até porque é o típico de jogo que você liga numa quarta-feira à noite e consegue se divertir sem muito esforço. Se a Odisseia do Nolan é tipo um vinho grego bem encorpado e gostoso, esse jogo aqui ele é tipo um suco de uva de caixinha. Mas, e é importante salientar esse mais aí, é o suco de caixinha de uva certo para você. Tem monstro clássico, tem deus com ego de vidro, tem Zeus e Prometeu narrando a sua aventura, tipo dupla de comentarista de futebol, um elogio, outro meio que te detona, e detalhe que quase ninguém sabe é que o próprio Odisseu tá no game. Sem falar que você ainda enfrenta outras figuras históricas, como o Aquiles, mas não o Aquiles do Brad Pitt, e também tem o Hércules, que não é o The Rock. Ou seja, você sai do cinema completamente apaixonado pelo Matt Damon como Odisseu e ainda esbarra nele dentro do game. Esse não é o típico jogo pra quem gosta muito de realismo, tá? Mas aí eu te pergunto, para que realismo? Às vezes a gente só quer um jogo, uma Grécia mítica com física de desenho animado. Tá tudo bem, só vai. Agora, se o realismo é importante para você e você quer explorar a Grécia livremente, então a dica é Assassin's Creed Odyssey. Um jogo que realmente vai te botar para viver uma odisseia. Tudo bem, é um jogo mais manjado aqui da lista, mas calma lá que você vai entender. O game da Ubisoft te coloca na Grécia Antiga em plena guerra entre Atenas e Esparta. Você pode escolher entre Cassandra ou Alexios, mercenários espartanos que quando criança foram jogados de um penhasco pela própria família. Um comecinho bem desgraçado, eu sei. Mas aí os anos passam, você começa a cruzar o mar Egeu em busca de respostas. E no caminho, meu amigo, as coisas ficam um pouco complicadas. E no caminho descobre que existe um culto secreto manipulando a guerra toda por trás dos panos. Ou seja, é uma jornada de volta para casa, atravessando um mar, com forças ocultas te atrapalhando. Te lembrou alguma coisa? Pois é. Assassin's Creed Odyssey é um RPG de ação gigantesco.
Você escolhe diálogo, você escolhe romance, você escolhe seu lado na guerra, você mistura o combate com armas diferentes, tem habilidade especial e inclusive, caso você tenha assistido 300, vai perceber que tem uma coisa muito parecida aqui, que é o tal do chute espartano. Que sem exagero é um dos botões mais satisfatórios do mundo dos games recentes, tá? Não tão recente assim, mas ainda é. Tenho certeza que quem jogou e deu o tal do chute espartano lembrou de 300 na hora e gritou: "This is Sparta!" E assim como Odisseu, você vai ter que velejar pra um senhor caralho, vai ter que participar de combates navais, que inclusive falam que é o melhor da franquia até então, e vai ter a liberdade de ir aonde você quiser ir. O único problema que pode te afastar do jogo é que ele te trava por nível. Você vai querer seguir a história, mas o jogo vai falar: aqui não. Você vai ter que fazer lá missãozinha secundária para subir de nível e assim poder continuar. É um grind e um jogo de mais de 100 horas de duração, isso é um pouco pesado. E aí você se perguntar, então vale a pena? Eu acho que se você aceitar o ritmo, vale. Não é um jogo pra você terminar num fim de semana, mas também não é um jogo que você vai levar muitos meses pra zerar. E pra mim vale principalmente por causa do mapa. Tem Atenas, tem Esparta, tem várias ilhotinhas perdidas que você pode ir lá, e tem guerra, tem treta, tem culto. É muito massa poder explorar o universo grego ali daquela época e descer a porrada, ou chute. Mas se tem uma coisa que esse jogo entende sobre a Odisseia, é o mar. Velejar aqui não é a metade da experiência. A tripulação canta, tem tempestade que chega do nada, aparece um milhotinho lá no horizonte e você fala: vou lá ver o que tem, mesmo tendo 1000 outras coisas para fazer. E isso, meu amigo, é a Odisseia. É o desvio de rota como um estilo de vida. Mas como eu falei, o jogo te trava por causa dos níveis, sem falar que ele é um pouco longo, são mais ou menos 100 horas de duração. Mas se você parar pra pensar, o Odisseu levou 10 anos para chegar em casa. Muito provavelmente você não vai levar 10 anos para terminar esse jogo, né? Espero que não. Quer uma jornada mais intimista, que te entrega detalhes da história pouco a pouco? Então a sua Odisseia se chama Journey. Imagina acordar no meio do deserto infinito, vestindo um manto vermelho, sem saber quem é e de onde veio. Tipo, nada. Aí no horizonte você vê uma montanha com uma luz saindo do topo. E é só isso. Mas de cara você entende que o objetivo é justamente chegar lá no topo da montanha. Mas é genial como o próprio caminho até chegar lá é o narrador dessa história. Já que o game te faz atravessar ruínas de uma civilização antiga que conta a própria história em murais, sem uma palavra escrita ou falada. É um game extremamente simples, mas o que ele tem de simples é extremamente genial. O problema é que aqui vem a parte que pode assustar quem é mais apressado, mas que entrega tudo para quem é mais paciente. Você anda, desliza e voa. Só. Não tem combate, não tem morte, não tem game over. E é justamente assim que o game vai te alimentando com detalhes para você prosseguir no seu caminho. E de pouco em pouco, o que parece pouco acaba virando muito. Só que tem um real problema nisso tudo. É que ele é muito curto, cara. É muito curto. É um jogo que tem 2 horinhas só para você se divertir. Não dá nem tempo de cansar. Mas é tipo reclamar que um curta-metragem não é tão longo quanto uma trilogia, né? Mas pensa aqui comigo, pra você que assistiu a Odisseia do Nolan, ela é grandiosa pelo espetáculo. Já Journey é grandioso pelo silêncio. Só que as duas contam exatamente a mesma história. Um viajante minúsculo contra uma imensidão que não tá nem aí pra ele. Mas aí você vai avançando, vai descobrindo mais sobre o mundo e o jogo coloca um outro jogador pra terminar o game com você. Sem nome, sem chat, sem como se comunicar. E aí você entende por que uma epopeia funciona há 3.000 anos. Você não precisa de palavras, é sobre a jornada. Só atenção, porque esse é o único jogo da lista que pode te fazer chorar aí numa sexta-feira à noite, tá? É foda. Agora talvez role uma pequena polêmica, porque eu vou falar sobre God of War, mas é o de 2018. E eu já consigo ouvir você aí gritando do outro lado: mas esse jogo é sobre a mitologia nórdica, seu imbecil. Calma, respira, deixa eu explicar. Depois da trilogia original, aquela que é ambientada na mitologia grega, o Kratos é aquele mesmo deus grego da guerra que passou 3 jogos destruindo o Olimpo na base do grito e da porrada, fugiu de tudo e recomeçou a vida no frio das terras nórdicas. Casou, teve filho, tentou virar outra pessoa. Mas aí ela acaba morrendo e, como último desejo, que é bem simples, ela pede que o marido e o filho espalhem suas cinzas pelo topo da montanha mais alta dos reinos. E lá vão pai e filho, 2 estranhos um pro outro, partindo numa jornada um pouco melancólica que deveria ser só um funeral. Até o passado do Kratos bater na porta. O jogo é sobre um veterano de guerra tentando entender quem ele foi enquanto atravessa um mundo hostil com a família. E isso aqui me parece bem Odisseu, né? Não. Pra quem curte porradaria, é um prato cheio muito gostoso, porque você pode trocar soco, sem falar que tem o machado Leviatã, que você pode cravar na cabeça dos inimigos.
e puxar que nem o Thor faz com a Mjolnir. Fora que o jogo inteiro é um plano sequência incrível que nunca corta, obviamente, a não ser que você morra, né? Eu particularmente acho que a variedade de inimigos é um pouco limitada. Você vai brigar com o mesmo troll de cores diferentes umas 10 vezes, você vai reparar nisso. Sem falar que tem um vai e volta bem grande no mapa, uma hora você vai pra Midgard, uma hora você vai pra outro reino, depois você volta, e esse vai e vem pode te cansar um pouco. Mas eu afirmo aqui tranquilamente, vale a pena demais jogar esse jogo. Com certeza é a campanha mais redondinha dessa lista, do começo ao fim. Sem falar que o fim é um negócio de cinema, cara. E tem um detalhe que aproxima muito esse jogo do filme do Nolan. A escala dele serve para uma coisa íntima. O filme usa todo o seu aspecto épico para falar sobre uma viagem de volta para casa. Já o jogo usa deuses, serpentes gigantes, machados voadores. Tudo isso para falar sobre um pai que não sabe se relacionar com o próprio filho. E a forma como o jogo vai te dando detalhes do mundo é sensacional e se liga muito à Odisseia. Isso acontece através das viagens de barco com Kratos. É uma canoinha, sei lá se é um barco mesmo, mas é maravilhoso. E pra mim, a melhor parte do jogo não tá na porradaria, não tá nas habilidades, não tá na hora de cravar machado na cabeça de monstro nenhum, não. Pra mim, a melhor parte são as conversas nos barcos enquanto você rema pelos reinos nórdicos. Barco, deuses, Odisseia. Foda! Esse é o deus da guerra. E o número 1 da lista é Hades 2. Nossa, que óbvio, um jogo sobre mitologia grega. Não é por ser grego, tá? Calma, deixa eu explicar. Eu tenho um bom motivo. Na verdade, são 2 motivos. No game, você é Melinoi, a princesa do submundo, filha do próprio Hades. Só que a sua família inteira foi sequestrada pelo Cronos, que é o titã do tempo. Que inclusive é seu avô, né? Porque mitologia grega é isso, é uma putaria generalizada. E você foi criada desde bebê com um único propósito: treinar para descer até ele e descer a porrada, meu amigo. O problema é que você vai morrer muito tentando fazer isso. E aí vem a genialidade da coisa. Diferente dos outros games da lista, Hades 2 é um roguelike de ação. Isso significa combate rápido, visto de cima, onde cada tentativa é diferente. A cada sala você ganha uma bênção de um deus que muda seus poderes. Então nenhuma run é igual a outra. E Hades 2 ainda adicionou magia de verdade. Além de bater, a protagonista canaliza feitiço e montar sua build com as cartas de tarô do jogo virou tipo que um minigame de estratégia por si só. E aqui entra um ponto importante, porque Hades 2 com certeza tem um combate muito mais profundo e satisfatório do que o primeiro, tá? Então se você jogou o primeiro, você vai sentir uma leve mudança pra melhor. Eu sei que parece tudo bonitinho, mas tem uma coisa que é um pouco cansativa no game, que é que você vai ter que farmar um pouquinho, tá? O jogo vai travar o seu progresso em alguns momentos, pedindo para você coletar minerais, plantar sementes e pegar outros recursos para poder progredir na história, o que torna, assim, a sua run, às vezes, só numa missão de coleta de recursos. E um ponto importante é que o Hades 2 meio que acredita que você jogou o primeiro jogo antes de iniciar essa nova aventura. Então se você não jogou Hades 1, eu sugiro que você jogue o primeiro, porque senão você vai começar a história do 2 apanhando e sem entender muita coisa. Mas vale muito a pena você insistir mesmo na repetição do farm e dessas runs, porque o jogo ele usa isso como um dos seus pilares que fazem ele ser o primeiro aqui da lista. Primeiro por conta da estrutura. Pensa aqui comigo, a Odisseia é sobre a jornada de um cara que está tentando voltar para casa, mas muitas vezes ou ele é jogado pro começo da sua jornada ou pro meio. De novo, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Hades 2 pegou isso e transformou em uma mecânica de jogo. Você tenta, morre e volta pro comecinho. E a cada fracasso avança na história. Os deuses comentam sua derrota, sua família reage. O jogo inteiro é construído em cima da ideia de que a jornada repetida não é o castigo. É onde a história acontece. E o segundo motivo que faz o jogo estar aqui no topo da lista é que o próprio Odisseu tá no jogo. Sim, ele aparece lá em Fênix também, mas você encontra um homem já veterano, cheio de história para contar, e ele fala do que aconteceu na Odisseia, e inclusive até o que aconteceu depois dela. Tem até uma missão em que você ajuda o cara a fazer as pazes com o próprio passado. E quer saber quem narra tudo isso? Ele mesmo, o Homero. O autor da epopeia é o narrador do jogo. É tipo uma continuação não oficial do filme que você acabou de assistir no cinema, só que de uma forma jogável. E não tem filme nenhum que consegue fazer isso, tá? Até porque no cinema você tá sentado assistindo o Odisseu tentando ter sucesso na jornada dele. E aqui no jogo, quem tá insistindo em ter sucesso é você. Discordou de algum jogo da lista? Tem algum outro game para recomendar? Então deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Até porque não tem ninguém inscrito e se você conhece a história da Odisseia, sabe que ninguém é alguém. Eu nem sei o que eu tô falando, mas... Até o próximo vídeo.